Lucas 15, do 1 ao 24. Posso ler? Então vamos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Só até aqui no verso 24. Fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de poder conhecer mais de Ti, Senhor, através da Sua palavra. Que nesta noite o Senhor venha me usar, que o Espírito Santo venha sobre a minha vida para pregar um pouco mais sobre Ti, Senhor. Que nesta noite pessoas venham conhecer mais da essência de Deus, Deus Pai, do Deus que cuida, do Deus que protege. Que saiamos daqui com a certeza plena que temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que está ao nosso favor. Que temos um Deus que deu o seu tudo, o seu Filho, por mim, mesmo não sendo merecedor. Que nesta noite nós venhamos conhecer mais de Ti e da Sua essência. Que o Espírito Santo que está sobre esse local venha sobre esses corações, que não hajam corações duros nesse local, muito pelo contrário, que hajam corações amolecidos para entender um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se sentar, por gentileza. A parábola do filho pródigo. Provavelmente essa é uma das parábolas mais conhecidas aí, em todas as religiões, não só no evangelismo, mas em todas as religiões, não só no cristianismo. É uma das parábolas mais emocionantes da Bíblia. Mas antes de entrarmos nessa parte aqui do filho pródigo, precisamos de entender o que está por trás disso e o que Jesus falou para aquelas pessoas que questionaram ele. E Jesus está cercado por 2 grupos bem distintos: fariseus e escribas, que são aquelas pessoas religiosas, as zelosas, teoricamente respeitadas pela comunidade local, porque são os conhecedores da lei, são eles que detêm ou dominam as leis, dominam as pessoas, mas eram pessoas espiritualmente cegas.
Eram pessoas orgulhosas e incapazes de compreender a graça. E tem um outro grupo de pessoas, que são os publicanos e os pecadores, que já eram pessoas sujas aos olhos da sociedade, já eram cobradoras de impostos, prostitutas, pessoas marginalizadas, pessoas rejeitadas. E aí os fariseus murmuraram: este recebe pecadores e come com eles? Eles estavam dizendo: como alguém que se diz santo se mistura com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa? O problema é que os fariseus e escribas, eles eram muito religiosos, eram muitos conhecedores da lei, mas eles não entendiam a Deus na sua realidade, na sua essência. Eles conheciam a um Deus como um patriarcal. Eles conheciam um Deus visto como no Antigo Testamento. E lembrando que aquele povo, principalmente os religiosos e os conhecedores da lei, ansiavam por um Salvador, ansiavam por um Redentor. Mas que tipo de Redentor que eles queriam? Era o Redentor que levasse eles a maior economia. Era um Redentor que trouxesse exércitos e exércitos para que eles dominassem tudo. Eles queriam um Redentor como Davi, como Saul, que era muito inteligente, como Davi, que teve grandes exércitos, que era visto como um grande rei. Era isso que os fariseus e escribas ansiavam. Aí chega Jesus, que começa a se envolver com mulheres, começa a se envolver com a samaritana, começa a se envolver com os leprosos, começa a se envolver com as pessoas que estavam aquém da sociedade, os pecadores. E eles não conseguiam entender como alguém que se diz santo se mistura com esse tipo de pessoas. Eles conheciam muito sobre o Deus do Antigo Testamento, mas não conhecia Deus na sua essência, na sua verdade. Para eles, Deus era algo muito distante, mas para Jesus, Deus é Pai. E esta é a chave desta parábola. E essas três parábolas, Jesus conta essas três parábolas para responder essa murmuração. E Jesus conta em sequência, como se fosse 3 capítulos. Ele fala da ovelha perdida, que fala da ignorância, que a ovelha ela sai sem perceber lá do meio das outras ovelhas, das 100, porque ela não pensa, ela não entende o perigo, ela não faz de propósito, mas ela se perde, fala da ignorância. Depois Jesus fala da dracma perdida, fala um pouco de valor. Por que ela se perde? Porque alguém a deixou cair, alguém perdeu ela. Não foi culpa da dracma, mas a moeda nem sabe que foi perdida, mas ela continuava tendo valor. Tanto é que quando a mulher encontra, ela faz grandes festividades com as suas amigas, suas vizinhas. E por último, que é o que eu quero falar nesta noite, fala sobre o filho perdido, que fala de rebelião. Por que o filho se perde? Porque ele escolheu sair. Ele sai de casa por decisão própria. A ovelha, a ovelha da primeira parábola, ela sai sem querer, por descuido, por falta de atenção. A moeda, ela nem sabe que caiu, é uma vítima da situação. Mas o filho sai porque quer. É uma escolha consciente. E Jesus está mostrando que não existe um tipo somente de perdido que Deus não saiba resgatar. Em todos os casos, Deus vai atrás dos perdidos. E o tema central é: todas as 3 parábolas resumem o mesmo princípio. O mesmo princípio. Mas nesse caso aqui, de 11 a 24, do verso 15 ao 24, do 11 ao 24, tem alguns elementos culturais que é importante nós entendermos para conceituarmos por que Jesus está falando para aquele grupo. Diz, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Primeiro, com um elemento cultural aqui, é honra e vergonha.
O filho desonra o pai ao pedir a herança. Era algo que na cultura deles era quase que uma morte social. É como se ele ignorasse o pai, ignorasse a vergonha que o pai receberia ao pedir aquele adiantamento, ao pedir aquela herança, porque, na teoria, ele só teria direito depois que o pai morresse. Ele quebrou as regras de herança daquela sociedade como é hoje. Pedir a herança para o pai enquanto vida era um ato meio que impensável e desrespeitoso. Mas mesmo assim, o pai, quebrando a tradição, entregou generosamente o que o filho o pediu. Esse não era o comportamento esperado dos filhos. Nenhum filho normal age como ele agiu. Esse não é o esperado. Normalmente o mais novo respeita e o mais velho se ressente. Mas o filho, ele foi desrespeitoso com o pai. Mas mesmo assim, os pais escolheu ou acolher e demonstrou perdão e compaixão por ele. Naquela cultura que é uma cultura totalmente patriarcal, o pai era a autoridade máxima e jamais correria atrás de alguém. Mas logo no verso mais para frente nós veremos que o pai, mesmo assim, ele quebra todas as regras para ir ao encontro do filho. E é interessante que naquela época, o pai, uma pessoa mais velha, correr ao encontro de alguém em público era um sinal de escândalo, era algo vergonhoso. Mas mesmo assim, o pai corre, mostrando que o amor de Deus não teme vergonha para buscar quem se afasta. E aqui, esse versículo mostra muito sobre arrependimento. Eu vou estar falando um pouco sobre isso para frente. O importante quando a gente lê do filho pródigo, que a gente enxerga que o arrependimento começa na consciência, quando ele cai em si. O arrependimento exige uma confissão, produz mudança. E aí ele se encontra, ele vai para os braços do pai e o pai corre até ele. Verso 11 ao 17, começa Jesus dizendo, um homem tinha 2 filhos. E aqui já entendemos naquela sociedade que o filho mais novo recebia 1/3 da herança e o filho mais velho receberia, na morte do pai, 2/3 da herança. Mas o problema aqui não é o valor. O problema é o filho pedir ao pai. O filho pede ao pai, o pai mesmo assim dá isso, ele diz, pai, dá a minha parte da herança que me cabe. O filho toma uma decisão errada. E no contexto judaico significa, pai, para mim você morreu. Me dê o que é meu e deixe-me viver do meu jeito. Eu não quero mais viver contigo. Para mim você morreu. Me dá a parte que eu, teoricamente, mereço, ou que eu tenho direito. Aqui ele demonstrou arrogância. Ele foi rebelde. E demonstrou uma independência totalmente tóxica. Toda vez que queremos a bênção de Deus, mas sem o relacionamento, estamos repetindo exatamente o que o filho pródigo fez aqui. Quando oramos só por pedir, buscamos a Deus só quando estamos apertados financeiramente ou temos algum problema naquele momento, muitas vezes como tratamos Deus como um mero prestador de serviços espirituais. Quando nós fazemos isso, equivale ao que o filho pródigo fez ao pai dele. Para mim, o Senhor está morto. Dai-me a minha herança e deixa eu viver conforme a minha vida. É assim que Deus se sente quando nós oramos só por pedir. Como nós tratamos ele somente como um prestador espiritual. Somente quando estamos apertados. E é interessante, no verso 13, que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. E é interessante que, normalmente, tudo que começa errado, normalmente continua errado e tende a piorar. E o pecado sempre progride paliativamente. O pecado sempre nos leva a pecar cada vez mais.
Verso 13 diz que ele pegou o dinheiro e partiu para uma terra distante. Ninguém se afasta de Deus de uma vez, sempre começa nos pequenos detalhes. Às vezes o coração se esfria, a oração diminui, você para, aos poucos você vai diminuindo a sua oração, o culto se torna opcional ou meramente religioso, o pecado que em outro momento te incomodava, agora já se tornou algo normal para você já se acostuma com o pecado. O coração muitas vezes começa a se embriagar, começa a gostar das coisas do mundo, e quando você percebe, você já está longe. E tem muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, estão longe de Deus. O pecado muitas vezes promete liberdade. Pai, me dá o meu dinheiro, eu não quero mais saber de você e vou partir para uma terra distante. Eu quero ser livre. Eu não quero que você me controle. Eu não quero ficar nessa família, não. Isso para mim não presta. Você não vive mais para mim. Eu quero viver a minha vida. O pecado promete liberdade. Em muitos momentos, momentaneamente, no primeiro momento, entrega prazer. Mas depois ele cobra. Ele cobra uma escravidão emocional. Muitas vezes ele cobra, e é um preço muito alto que nós veremos para frente. Só que depois vem a dura realidade, verso 14. Olha lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele gastou tudo, todo o dinheiro dele. E houve fome. E ele começou a passar necessidade. E a fome, em algum momento, chega para todos aqueles que se afastam do Pai. Todos aqueles que se afastam de Deus. Pode ser uma fome emocional, uma fome espiritual, uma fome de identidade, fome de propósito. E chegou para ele a fome. Tudo que veio depois foi uma dura realidade. As ilusões se dissiparam e ele caiu em si. O pecado muitas vezes pinta uma parede colorida, bonita, mas a tinta nunca seca. O pecado muitas vezes te dá um prazer momentâneo, mas esse prazer nunca você sempre precisa de algo mais para completar este prazer. Sempre precisa de algo mais. E o que era ruim pode piorar. Verso 15 e 16, ó. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, ao fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que era ruim tende a piorar. Ele chegou no fundo do poço. Ele passou a cuidar de porcos. E mais do que isso, ele começou a desejar comer o quê? A comida dos porcos. E para um judeu, isso era o ápice da humilhação, da impureza. Eles não conseguiam se ver nessa situação. Era o que há de pior para um judeu. Isso aqui é uma verdade absoluta. O pecado muitas vezes nos leva para longe do que nós queríamos de fato ir. Muitas vezes o pecado custa mais do que nós podemos pagar. Nós podemos até ter uma herança nesse primeiro momento, mas o pecado vai cobrar muito mais de nós. E quando o pecado nos cobra, ele nos prende mais e mais. O pecado é como se fosse uma algema. O pecado nos envolve de tal forma que muitas vezes nós estamos no mais profundo poço, mas não conseguimos enxergar. Mas a Bíblia diz no verso 17 que por um lapso, ele cai em si, ele desperta. Olha o que a Bíblia diz no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Esse é o momento que a máscara cai. Esse é o momento que ele tem um choque de realidade. Este é o momento quando o Espírito Santo, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, abre os nossos olhos.
E aí é nesse momento que todo o arrependimento verdadeiro começa. E nesses momentos, normalmente nós fazemos 3 perguntas. O que eu estou fazendo com a minha vida quando cai em si? E é isso que ele está se perguntando aqui. O que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu estou? Por que eu estou tão longe? Esse é o momento que o Espírito Santo, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, abre os nossos olhos. E é nesse momento que ele começa a se arrepender. Verso 18 e verso 19. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Nesse momento, ele diz: pequei contra o... Na verdade, ele está ensaiando, né? O que ele vai falar com o pai? Pequei contra o céu e pequei contra ti. E é interessante que ele não culpa os amigos, ele não culpa as circunstâncias, ele não culpa a juventude, ele não culpa as tentações, ele reconhece a verdade. E o arrependimento começa quando nós paramos de justificar o nosso pecado. Infelizmente, nós sempre tentamos justificar o injustificável. Ele aqui reconheceu a verdade. Pequei contra o céu e diante de ti. É importante que vocês entendam que há uma coisa diferente entre remorso e arrependimento. Remorso não é arrependimento. Remorso é: eu errei mais por conta disso. Arrependimento é: eu errei, eu sou o culpado. O remorso até nos leva a chorar, mas o arrependimento nos leva a mudar. E a confissão ao Pai é importante porque ele sabe que tem que se confessar ao Pai dele, não ao público, não aos servos, não aos irmãos, não ao pessoal daquela casa, não. Ele sabe que tem que se confessar diante do Pai Celestial e diante do seu Pai que estava lá esperando por ele. Por quê? Porque Deus, quando olha para nós, ele olha o nosso coração, não olha o nosso discurso. Por isso que é importante você se confessar ao Pai Celestial. Lógico, é evidente que é sempre bom ter mentores espirituais, tem um pastor, tem um diácono, que é bom você se confessar até mesmo, porque Deus pode usar aquelas pessoas. Mas o arrependimento, você e diante do Pai, falar: pequei contra o céu e diante de ti. Confessar é quebrar o orgulho. Pedir perdão é difícil, muitas vezes dói. Reconhecer pecado é você reconhecer que está errado, é ir contra o seu ego. Mas Deus só começa a restaurar quando nós nos arrependemos. Confissão não é vergonha, confissão é libertação. E aí o verso 20 ele diz, no verso 20... E, arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Arrependimento verdadeiro nos leva à mudança. Produz mudança. A Bíblia diz que ele levantou-se e foi para o seu pai. E esse é um ponto muito importante, porque ele não só sente, ele não só pensa, ele não só chora, ele se levanta. Arrependimento não é emoção, arrependimento é ação. Existe uma palavra chamada metanoia, que é a mudança de mente, é a mudança de direção. Se não muda o caminho, não houve arrependimento. Se você continua a fazer a mesma coisa, é remorsos, não é arrependimento. Arrependimento te leva a uma ação. E a maior prova do arrependimento desse jovem é que ele volta. E voltar é muito mais difícil do que ir embora. Porque voltar exige o quê? Humildade. Exige o quê? Coragem. É enfrentamento. Ele não sabia o que iria acontecer lá. Tanto é que ele antecipadamente faz um discurso: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. E a volta envolve o quê? Envolve a humilhação. Ele sabia que ia enfrentar olhares,
comentários talvez maliciosos, julgamentos, mas mesmo assim, ele optou, ele preferiu a humilhação da volta à miséria da distância, a viver a vida que ele estava vivendo. E é interessante que a Bíblia diz que quando o filho decide voltar, o pai, ao vê-lo ao longe, o pai corre. E o movimento do arrependimento é sempre assim. Nós damos um passo ao pai, mas o pai está de braços abertos para nos socorrer. Nós damos um passo ao pai, e ele dá vários passos para nós. E o maior passo dele foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta palavra fala muito sobre Deus, sobre um pai amoroso, que ignora a vergonha, quebra tradições, que corre atrás de quem se perde e acolhe mesmo aqueles que se rebelam ou se afastam. Essa parábola nos mostra que nenhuma distância, nenhum erro ou desobediência pode impedir o amor de Deus de nos alcançar. A Bíblia diz que o pai viu de longe, porque o pai estava esperando. O pai estava ali olhando a estrada, porque ele acreditava que o filho voltaria. A Bíblia diz que o pai sentiu compaixão. Ele não gritou quando viu o filho. Já estava na hora. Eu te avisei que não era para você fazer isso. Você torrou todo o meu dinheiro. Você viu onde foi parar? Não. A Bíblia diz que o pai simplesmente mostrou o amor pelo filho. E o pai correu. E naquela sociedade, um patriarca correr era algo vergonhoso. Mas para aquele pai não havia vergonha. Deus muitas vezes demonstra, muitas vezes Deus corre ao nosso socorro. A maneira de falar, gente, Deus corre em direção àquela pessoa que está voltando para ele, aquela pessoa que se arrepende. A Bíblia diz que o pai abraça e beija. E é interessante que o pai nem deixou ele falar. Ele já tinha lá ensaiado várias palavras, né? O pai agarra ele, abraça e beija. Antes da confissão, antes da explicação, antes do discurso, o amor muitas vezes precede a restauração. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Quando há o arrependimento genuíno, o pai abraça e beija. O pai não quer estar preocupado. Nesse primeiro momento, ele quer demonstrar o amor genuíno por você. Depois confessa, depois explica, depois faz o discurso. Mas nesse momento, o pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E aí, o pai restaura completamente aquela comunhão. Vamos finalizar aqui dizendo, ó, ele diz, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Verso 19. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, isso é importante, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai restaurou completamente a comunhão entre eles. Ele diz, traga vestes. E a veste simboliza o quê? A dignidade. A veste demonstra que Deus não apenas nos recebe de volta, mas nos devolve a dignidade e nos devolve a dignidade que o pecado nos roubou ou tentou nos roubar no fundo do poço. Tragam as melhores roupas para ele. Tragam uma dignidade de volta na frente de todo mundo. Tragam um anel, que significa autoridade. E o anel declara que em Cristo Jesus não somos mais envergonhados. Mas Cristo carrega sobre nós a autoridade espiritual.
Através de Cristo Jesus, a nossa autoridade espiritual está restituída. Já não somos mais escravos do pecado, porque o sangue de Cristo nos comprou. Tragam um anel da autoridade. Ele diz, tragam sandálias, que significa santidade. Sandália significa identidade. E as sandálias proclamam que não somos mais escravos do passado, mas filhos amados com uma identidade restaurada. E ele finaliza falando da festa. Vamos fazer uma grande festividade. Vamos fazer uma alegria. Vamos ter muita alegria. Por quê? A festa revela que Deus não apenas nos perdoa, que o Pai não apenas perdoou o filho pródigo, mas ele celebra com alegria a nossa volta para casa. Ele celebra com alegria a volta do filho pródigo para casa. Deus não somente devolve o teto. O Pai não somente devolveu o teto, devolveu tudo que o pecado tirou. A veste traz uma vida de volta. A veste mostra que Deus devolve a vida por dentro. Ele tira a vergonha do pecado e nos devolve o brilho. O anel nos mostra um novo propósito. Mostra que Deus devolve o propósito da nossa vida. Nossa vida volta a ter sentido, volta a ter valor, volta a ter direção. E a sandália mostra que Deus nos devolve a identidade espiritual. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus. E a festa nos remete à esperança. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que terá uma grande festa. A Bíblia diz que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, que haverá uma grande festividade quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos eternamente com Ele. A festa aqui nos remete à esperança. Ela troca a tristeza daquele jovem pela alegria de recomeçar. Para finalizar, para concluir, vou pedir para os músicos, para concluirmos, vamos trazer vocês agora para a história. Será que você está numa terra distante? Não sei. Será que você se afastou em alguma área? Será que você em algum momento, alguma área da sua vida está perdido? Talvez você esteja perdida no seu casamento. Isso tem te se afastado de Deus. Talvez você tenha se esfriado espiritualmente. Lembra que são pequenos detalhes? Será que você esfriou? Será que a sua fé se esfriou? Será que o pecado esfriou a sua fé? Será que você precisa voltar hoje aos braços do Pai? Arrependimento não é sobre dor. Vamos ficar de pé para louvar a Deus? Arrependimento não é sobre dor. Arrependimento é sobre retorno. Não é sobre culpa, é sobre reencontro. Não é sobre vergonha, é sobre restauração. O Pai diz, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E hoje ele repete. Talvez hoje seja o dia de você voltar para casa. A mesa ainda está em um lugar para você. A roupa nova está pronta. O anel e as sandálias estão preparadas. E a festa já vai começar. Só está voltando você. Arrependimento é o caminho de volta. E a graça é a porta aberta para a eternidade.